Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, o evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam observando se o curaria no dia de sábado para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhe pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza dos seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, era dia de sábado. No dia de sábado, os judeus não faziam serviço algum. A lei de Moisés dizia que era necessário que se guardasse o sábado para honrar, para adorar, para glorificar a Deus. Deus havia criado o mundo em 6 dias e no 7º havia descansado. Portanto, o sábado era o dia do repouso de Deus. Assim também os homens deveriam repousar dos seus trabalhos. Porque o trabalho é uma consequência do pecado. Porque Adão pecou, Deus o castiga com o trabalho. Com o suor do teu rosto comerás o fruto da terra. O trabalho é a consequência do pecado. Portanto, o trabalho é uma penitência. Sábado, então, era o dia de adorar a Deus, de glorificar a Deus, não era dia de trabalho, não era dia de penitência. Hoje, guardamos o domingo, porque ao ressuscitar, Jesus reinaugura a criação. E com a ressurreição de Jesus, o dia de guarda passou a ser o domingo. Mas enfim, só para contextualizar, os judeus guardavam o sábado. E era um sábado. Jesus estava na sinagoga. Como nós vamos à missa aos domingos, os judeus iam à sinagoga. E na sinagoga, Jesus tomava a palavra, pregava e ensinava. Naquele dia, na sinagoga, havia um homem com a mão seca. Jesus o chama para o meio, ele vem para o meio. Jesus o cura. E após Jesus curar aquele homem da mão seca, os fariseus e os herodianos decidem prender e matar Jesus. Naquele dia, eles tomaram essa decisão. Olha o que vai dizer o evangelho no versículo 6. Saindo dali, os fariseus deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Nesse dia, quando Jesus cura esse homem da mão seca, nesse sábado, os fariseus e os herodianos decidem: vamos matar Jesus. Queridos, tudo que Jesus faz, os gestos de Jesus são gestos de salvação. O que Jesus diz é palavra de salvação. O que Jesus faz é gesto de salvação. Toda a vida de Jesus, todos os atos de Jesus no Evangelho são atos de salvação. E tudo que Jesus faz, através daquele feito, daquela ação de Jesus, Ele está nos mostrando um caminho de salvação, Ele está nos salvando. Quando Jesus entra no templo, e no templo estava um homem com a mão seca, isso tem um grande significado. A mão seca representa a incapacidade para fazer o bem. A mão é aquilo que faz, aquilo que toma as ações. A mão seca daquele homem significa que ele estava incapaz de fazer o bem. O que nos torna incapazes de fazer o bem é o pecado. O pecado seca as nossas mãos. E os judeus entendiam que todo problema físico, toda cegueira, toda paralisia, toda deficiência física era consequência de um pecado. Era como se fosse uma maldição por um pecado cometido. Por isso Jesus entendia muito bem o pensamento daqueles homens e sabia que aqueles homens olhavam para aquele homem de mão seca e entendiam que ele era um pecador. Por isso ele era um símbolo. Aquele homem da mão seca era um símbolo de alguém que está no pecado e que não consegue mais fazer o bem, não consegue mais agradar a Jesus. E aí Jesus quer nos mostrar o caminho de salvação.
A primeira atitude de Jesus chama aquele homem para perto de si. Ele diz, vem para o meio. Depois que o homem vem para o meio, Jesus diz, estende a tua mão. E quando ele estende a mão é curada. Aqui Jesus quer nos mostrar uma trilha de salvação. Assim como aqueles fariseus, como aqueles herodianos estavam com a mão seca, com o coração seco, incapazes de amar, nós muitas vezes estamos com o coração seco, com a mão seca, não conseguimos fazer o bem, não conseguimos amar. E sabe por quê? Porque estamos longe de Jesus. Foi o próprio Senhor que disse, sem mim nada podeis fazer. Sem o auxílio da graça de Deus ninguém é bom. Sem o auxílio da graça de Deus ninguém é santo. Sem o auxílio da graça de Deus ninguém ama. Sem o auxílio da graça de Deus nós não amamos a nós mesmos. Queridos, nós somos nossos piores inimigos. Porque nós conscientemente ou inconscientemente tomamos decisões que nos levam para o inferno. A nossa concupiscência, que é a nossa tendência para o pecado, nos arrasta direto para o inferno. Nós somos nossos piores inimigos. Nós não nos amamos nem a nós mesmos. Somos incapazes para o bem. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. Então, a primeira atitude de Jesus é, vem para perto de mim, vem para o meio. E quando aquele homem se aproxima de Jesus, Jesus diz, estende a tua mão. Mostra a origem do teu mal. É como se Jesus dissesse, mostra o teu pecado. Confessa o teu pecado. É por isso que nós confessamos. Apresentamos para Jesus no sacramento da penitência, da confissão sacramental, os nossos pecados. Cada vez que nós vamos ao sacerdote e dizemos, Padre, abençoe porque pequei, estamos estendendo a nossa mão seca. E que maravilha! Quando o sacerdote ergue a mão e te diz, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa mão seca é restituída à saúde. Você está me entendendo bem, não é? Se você não quer ir para o inferno, você precisa fazer o bem, a vontade de Deus. Só que somos incapazes de fazer a vontade de Deus, a nossa mão está seca. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta o meio de salvação. Chegar próximo dele. Apresentar para ele no sacramento da confissão os nossos pecados. Para que ele possa curar a nossa mão seca. E assim nos tornar capazes de fazer o bem. Unidos a ele. É preciso estarmos unidos a Jesus. Por isso o sacramento da Eucaristia, que é chamado de comunhão. Comunhão eucarística. Comunhão significa comum união. Comum união entre duas vidas, entre a minha vida e a vida de Jesus. Estarem um com Jesus. Que seja um. É o que Jesus pediu na sua oração sacerdotal do Evangelho de São João, no dia antes de entregar a sua vida por nós na cruz. Estarmos unidos com Jesus. Só assim faremos o bem. Porque se estivermos unidos com Jesus, a nossa vida já não vai ser a nossa vida. Se estivermos unidos com Jesus, poderemos dizer como São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, meu amado, hoje eu te convido a chegar perto de Jesus e a estender para Ele a sua mão seca. Chegar perto de Jesus, estender a mão seca, significa sacramento da confissão, confessar os seus pecados e sacramento da Eucaristia. A gente precisa se confessar no mínimo, uma vez por mês. A gente precisa receber a Eucaristia, no mínimo, uma vez por semana, no domingo. Agora, se a sua situação de vida não te permite receber os sacramentos, se, por exemplo, você vive em situação de segunda união, se você já foi casado na igreja, se uniu novamente, está em situação de segunda união, peça a Jesus a solução dessa situação. Deus pode tudo. Peça a Jesus, diga a Ele, Senhor, eu quero me confessar, eu quero me unir a Ti pela Eucaristia. Soluciona essa situação. Lembrando-se daquela palavra, que quem não renuncia a pai, mães, irmãos, irmãs, por Jesus não é digno de Jesus. Quem sabe essa palavra pode ser um norte e uma direção para essa situação que você está vivendo. Peça a Jesus que ilumine essa situação. Mas, sobretudo, a oração, a vida de oração. Vem para o meio, disse Jesus ao homem da mão seca. Vem para o meio. Todos os dias, quando amanhece o dia, a gente acorda, o Senhor diz, vem para o meio, ou seja, vem para próximo de mim. Passa esse dia comigo na minha presença, pela vida de oração. E apresenta para mim a tua mão seca. Que esse evangelho de hoje seja para você o início de uma vida nova. Assim como naquele dia, aquele homem com a mão seca, ao ser curado por Jesus, nunca mais a vida dele foi a mesma. Que esse evangelho inaugure para você um tempo novo.
um tempo de união com Jesus, um tempo de união com o Senhor, um tempo em que você vai apresentar para Ele a sua mão seca e será curado. Pensa nisso. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.